de corpórea, no caso, de passar, de receber do guia, exatamente como o guia está querendo passar, e passar dessa mesma forma para o consulente. Porém, isso muitas vezes não acontece devido à falta de capacidade dos médios, entende? E é que isso passa pelos, pelos 5 sentidos. Eu escrevo aqui, depois eu não consigo entender minha letra, é um absurdo isso. Um absurdo. Ele passa pelos 5 sentidos, ou seja, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela visão e pela audição. Essa é uma das razões pelas quais não lembramos das existências anteriores. Ao reencarnar, ficamos na dependência do cérebro. Ou seja, a gente fica um carro 0 quilômetro, entendeu? Sem registros, sem registros do pretérito, né? Algo semelhante ao que ocorre em relação às nossas atividades no plano espiritual durante o sono, entende? Então, às vezes a gente dorme e acorda e fala assim, puxa, nem sonhei, não lembro, eu acho que eu nem sonho. Eu acontece direto. Fala, caramba, não consigo lembrar um sonho meu, né? Então, a gente vai para esses planos, né? E a gente acaba tendo ali uma conversa com o mentor, né? A gente acaba tendo uma aula, como a gente está tendo aqui agora. São esclarecidas muitas coisas para gente, para o espírito, né? No caso, porém, quando o espírito volta para o corpo, isso a gente não vem com nada, né? Não guarda nada, não traz nada, né? Fica sem essa lembrança, né? Deixa eu ver onde eu estava aqui. É sempre assim? Aí, então tá. Há exceções envolvendo pessoas dotadas de uma mediunidade especial chamada onirofonia. Que seria essa, no caso, essa mediunidade, né? Que permite o registro objetivo das experiências vividas no mundo espiritual durante as horas de sono. Exemplos típicos são os sonhos de José, né? É o rapaz, acho que falou sobre os sonhos do faraó. Então, esse chamado onirofania é uma mediunidade que interpreta sonhos. São pessoas que têm essa mediunidade. Tipo, a pessoa sonha e ela consegue interpretar exatamente o que está sendo falado nos sonhos, entende? Entendi. Também tem uma passagem ali na Bíblia que fala do pai de Jesus, né? Que ele também teve isso. Ele sonhou lá com um anjo e falando que teria um filho e passou tudo para ele no sonho e ele falou que a mulher teria um filho, que seria conhecido. Como você não leu a Bíblia, você não sabe, eu também não sei muito sobre essa história. Mais ou menos assim por cima, né? Pode-se não cumprir, pode ocorrer de não cumprir um sonho profético? Sim, mesmo porque, não raro, sonhos premonitórios apenas exprimem uma fantasia relacionada com nossas preocupações, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem pensamentos, medos, geralmente são coisas que é muito natural, principalmente quando a gente se torna pais e mães, a gente tem uma preocupação em demasia com os filhos e sempre você sonha seu filho morrendo,
Seu filho... Isso é muito natural. E o que não quer dizer que isso vai acontecer com seu filho, entende? Então, é devido às preocupações que a gente acaba guardando no nosso inconsciente, né? Aí volta lá naquela página, naquela parte onde eu falei do psicológico ou do fisiológico, entende? São coisas que ficam no nosso inconsciente, né? Lá no nosso íntimo, e que no momento de você dormir acaba sonhando com o seu filho, tá morrendo ou afogado. Aí você fica, ai meu Deus, aí por um acaso seu filho é convidado para ir para praia, para um acampamento, aí você, ai meu Deus, ele vai morrer, eu sonhei. Você entende essas coisas? Muita coisa a gente tem que ter cuidado, porque tá lá naquela, entra no lado fisiológico, psicológico. Então, por isso que eu dei aquela aula daquela vez que eu desenhei o cérebro na lousa, não sei se você lembra, né? Onde eu falei que a gente tem que entender nossa mente por causa disso, sabe, Paulinho? Porque tudo tá ligado. A nossa mente, ela é a chave para tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com relação a isso, né? Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. Pode não se cumprir, apenas exprime, relaciona. O meu exemplo pode apenas exprimir. Ou também, tá. E às vezes, né, você sonha assim, que nem desse lado que vai viajar e vai acontecer um acidente, vai pegar a estrada e vai acontecer um acidente. Às vezes não quer dizer que vai acontecer, né? Mas também pode ser um aviso da espiritualidade para que a gente tenha mais cuidado, né? Tenhamos mais, sejamos mais cuidadosos, né? Relacionado a nossa segurança, para quem dirige, para quem faz uma série de coisas. Então, também um recado, às vezes, quando vem, ou para você em sonho, né? Às vezes vem, já veio muito para mim, eu bater no carro. Teve uma época que eu sonhei que eu ia bater num caminhão, e eu fiquei com aquilo, eu dirigia com mau cuidado. Então, às vezes, né? São sim. Os guias, os mentores deixam vir assim pra gente de uma forma, não que vai acontecer, mas para que você fique mais atento. Às vezes você tá desatento, tá dirigindo e tá bem desatento, tá distraído, então é uma forma de fazer você, olha, presta mais atenção, não é que eles vão estar ali, eles não podem, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, isso aí é independente, o guia não vai poder interferir no seu na sua passagem, vamos dizer assim. Se você tem que passar por determinadas coisas, o guia não pode interferir. Porém, ele pode dar aviso. Olha, toma mais cuidado, fique mais atenta. Essas coisas pode acontecer sim, né? Esses são meus exemplos. Tá. A premonição é que não são meros avisos, mas para a antecipação de algo que fatalmente ocorrerá, sim, envolvendo situações difíceis, por exemplo, doenças e até mortes, né? Como eu disse, quando há essa passagem na sua vida, então o guia não pode interferir, né? Mas, dependendo da sua mediunidade, Paulinho, acontece de você sonhar sim, né? O presidente Lincoln, ele sonhou com o velório dele, não sei se você sabe, você sabia disso? Não. O presidente Lincoln, ele dormiu, né? Aí ele acordou, aí ele sonhou que ele estava na Casa Branca e ele levantava, no sonho ele se via indo no salão grande da Casa Branca, e ele via que tinha um velório ali. Daí ele chegava pro soldado que estava na porta, o guarda que estava na porta, e falava, nossa, o que está acontecendo aí? Um velório? Aí o guarda da portaria falava para ele, o presidente morreu, foi assassinado. E aí ele leva um choque, porque era ele, né? Quer dizer, então existem casos, né, onde a pessoa acaba sonhando com a morte dela,
já vem o aviso e ela... Aí alguns preparados entendem já e até já preparam tudo, já deixam os familiares mais ou menos cientes, e tem aqueles que sonham e acreditam ser apenas um sonho e fica por aquilo, como o presidente Lincoln, ele chegou a comentar com um amigo dele que acabou escrevendo sobre isso até, que o presidente havia comentado sobre esse fato. E também acontece aquele... porém não é em sonho, é um sentimento. Às vezes a pessoa, ela pressente, que a pessoa fala assim, nossa, parecia que meu pai sabia que ia morrer, ele estava tão próximo da gente, não tem... Então é aquela coisa, provavelmente ele sonhou, não quis comentar, e aquilo ficou com ele, né, durante a semana, o mês, não sei, e ele começa a agir já acreditando muito naquele sonho que ele teve, né? Então, né, que nem você falou, você sonhou com Exu, estava na sua cama te limpando, eu acredito sim que ele esteve ali, isso já aconteceu comigo, né? Acredito que ele fez a limpeza necessária em você, porque às vezes a doença, ela não vem só do fator do corpo estar fraco, do corpo estar com necessidade de alguma coisa. Às vezes a doença também está no espiritual, né? Geralmente, sempre está no nosso espírito, sim. Porém, existe o lado desses miasmas, que são essas energias do qual a gente desconhece, as larvas astrais, e elas acabam, quando você está doente, você baixa muito mais sua imunidade e acaba dando muito mais espaço para essas energias de larvas astrais, miasmas, estarem então